Olá, meus caros irmãos e irmãs. Estamos vendo o tema geral da Páscoa na formação. Eu me chamo Padre Júlio, sou da comunidade de Aliança da Missão de Santo Amaro. É uma alegria estar com vocês, participando dessa formação do tempo da Páscoa. E o tema geral dos vícios às virtudes, da culpa à graça. E estaremos falando hoje sobre a virtude da justiça, a virtude cardeal da justiça. Como sabemos, as virtudes são atos morais que são adquiridos pelo nosso esforço humano, pelo nosso desejo, pelo trabalho humano, de adquirir disposições firmes, estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. É o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no número 1804. Então, as virtudes são atos morais bons, boas disposições, podemos dizer que são bons hábitos, como os vícios seriam os maus hábitos. Se combate um vício com a virtude contrária correspondente. O mau hábito você combate com os bons hábitos, com essas disposições humanas. São as virtudes morais, podemos assim dizer. O Catecismo da Igreja Católica também fala que tem as virtudes teologais, que são dadas diretamente por Deus no batismo, a fé, a esperança, a caridade, e as virtudes humanas, ou virtudes morais, que são essas disposições firmes, estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos para o bem. Falando da virtude da justiça, o Catecismo da Igreja Católica e também a Sagrada Escritura enumeram 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. A virtude da justiça, nós podemos dizer que é a graça, de dar a cada um aquilo que lhe é próprio. A justiça, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 1807, é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, chama-se virtude da religião. Para com os homens, ela dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. Nós podemos exemplificar uma passagem do Evangelho que vai falar um pouquinho do que seria a justiça em Mateus capítulo 22, versículos de 15 até o versículo 22. Jesus é interrogado sobre a questão do imposto a César e eles fazem uma pergunta ardilosa para colocar Jesus em dificuldade. Vai dizer então no Mateus 22, 15, você pode também acompanhar: enviaram os seus discípulos com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares de ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César. Responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Jesus, quando é interrogado, uma pergunta maliciosa, como vimos, Jesus, ele vai dizer de quem é a inscrição na moeda: de César. Dai a César o que é de César, Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Uma pergunta que é respondida com a sabedoria de Jesus divina e que deixa eles admirados, Dar a César o que é de César. Então, dar ao outro aquilo que é devido ao outro. E dar a Deus o que é de Deus. O que nós devemos dar a Deus? Deus é digno de todo louvor, de toda glória, é justo e é bom. Vai dizer também no prefácio da oração eucarística que é justo e bom louvar-vos e agradecer-vos. É levar a Deus o nosso louvor. O nosso louvor é uma atitude de justiça para com Deus, porque Deus criou todas as coisas. Deus nos criou todas as coisas que existem, toda a criação, e nós podemos dizer que a criação rende glória a Deus pelo fato de existir. Então toda a criação é um louvor a Deus. Toda a criação dá glória a Deus pela sua existência. Nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que temos inteligência, temos vontade, temos liberdade, somos chamados a dar glória a Deus de maneira consciente, de maneira livre e elevar a Deus também o nosso louvor. Por isso, Deus é digno de todo louvor, Deus é digno de toda graça, Deus é digno de toda adoração. Como é bom, quando a gente louva a Deus, o nosso coração se eleva, o nosso coração ele é engrandecido, nós somos elevados no louvor. Moisés costuma dizer que o louvor não cesse dos nossos lábios. Somos chamados a ser também uma comunidade de louvor, uma comunidade que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Partilhe um pouquinho com o seu irmão sobre o que você ouviu até agora, como é que está o seu louvor a Deus, como é que está o seu dever de dar graças, como que você tem praticado e exercitado o seu louvor a Deus.
Bom, retomando então a nossa formação, dar a Deus o que é de Deus e somos chamados a ser um povo de louvor. Dar a César o que é de César, dar ao outro o que é do outro, o que é próprio do outro. Vamos pegar também uma passagem da Sagrada Escritura, Jeremias capítulo 22, versículo 3. Lá vai dizer: Eis o que diz o Senhor, praticai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não deixes o estrangeiro sofrer vexames e violências, nem o órfão e a viúva, nem derrameis neste lugar sangue inocente. O profeta Jeremias, ele convida a fazer justiça com o órfão, com a viúva, com aquele que necessita. Levítico 19, versículo 13 a 15, vai dizer: Não oprimirás o teu próximo e não o despojarás. O salário do teu operário não ficar contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás o surdo, não porás algo como tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não sereis injustos em vossos juízos, não favorecerás o pobre, nem terás complacência com o grande. Mas, segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Segundo a justiça, julgarás o teu próximo. É a nossa obrigação como irmãos também e pessoas que são chamadas a viver a justiça, a dar ao próximo aquilo que é próprio, aquilo que é direito. No Catecismo da Igreja Católica vai dizer que para com os homens ela dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia, que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça, o texto que nós acabamos de ler, Levítico 19, 15. Também em Colossenses, São Paulo vai dizer: Senhores, dai aos vossos servos o justo e equitável, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Por isso, é importante a gente meditar como que estão nossas relações com o próximo. Somos chamados a dar aquilo que lhe é devido e também a cobrar aquilo que é próprio, que é justo para conosco mesmo. Podemos dizer que a justiça, ela estabelece a paz, ela estabelece a harmonia nas relações entre os irmãos. O Papa Francisco também, citando a virtude da justiça numa catequese, ele vai dizer que a virtude da justiça é a virtude social por excelência. A virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, como nós vimos, e que vai dar também essa regulação e a equidade na relação entre as pessoas. A cada um o que é seu. É o que o Papa Francisco também vai dizer numa catequese, que a imagem da justiça é aquela mulher com os olhos vendados, tendo a balança e uma espada. E esses olhos vendados mostram o quê? A imparcialidade. Ela não favorece a ninguém, não é tendencioso. E o equilíbrio nas relações pela balança equilibrada. E a espada simboliza a força. Muitas vezes nos tribunais, né, essa imagem, essa estátua está presente e representa então essa virtude, que como nós vimos é uma virtude moral e que, elevada pela graça, o Senhor também vai nos dando a graça de viver isso, de vivermos a justiça. O Papa Francisco vai dizer que a justiça é fundamental para a convivência pacífica na sociedade. Um mundo sem leis que respeitem os direitos seria um mundo no qual é impossível viver. Vai dizer o Papa Francisco, ia se assemelhar a uma selva. Sem justiça não há paz. Com efeito, se a justiça não for respeitada, geram-se conflitos. Sem justiça, consagra-se a lei da prevaricação do forte sobre os fracos, e isso não é justo. Vai se estabelecendo, como vai dizer o Papa Francisco, a lei da selva. Os fortes vão oprimindo os fracos são injustiçados, cai-se na impunidade, as pessoas muitas vezes acabam sendo lesadas e gera também tensões, gera violência. A gente sabe muito bem no Brasil, né, a violência urbana, muitas vezes a causa é a injustiça social. E podemos acompanhar no mundo de hoje as guerras entre países que são lesados, países que são muitas vezes violentados, e a guerra que gera também a vingança, gera o ódio, e aí um mundo muitas vezes violento, um mundo sem harmonia, tem que ser combatido também na vivência da justiça. Conversa também com o seu irmão, vamos partilhar um pouquinho, como que está a sua busca pela justiça na sua relação com o próximo, no relacionamento, no trabalho, com os irmãos que você se encontra, como que está essa busca de justiça também no relacionamento uns para com os outros. Partilhe um pouquinho com o seu irmão. Voltando à nossa formação, vamos pegar Lucas, capítulo 6, versículo 31. O evangelista São Lucas vai dizer:
O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Está aí um bom critério de justiça para com o próximo. Aquilo que eu desejo para mim, eu devo também desejar para o outro. Aquilo que eu gostaria de receber, eu também devo dar. São Lucas fala também dessa medida boa, socada, sacudida, que deve ser colocado no nosso colo. Podemos pegar o versículo 36 também. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-á no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Por isso, a pessoa justa, o Papa Francisco vai dizer que ela tem realmente esse preocupar-se com as palavras e não dizer meias verdades, não ter discursos subjetivos que procuram enganar o próximo. As reticências que ocultam as verdadeiras intenções não são atitudes conforme a justiça. O homem justo é reto, simples e direito, não usa máscaras, apresenta-se como é, diz a verdade. A palavra obrigado está frequentemente nos seus lábios. Sabe que por mais que nos esforcemos por ser generosos, somos sempre devedores para com o próximo. Se amamos, é também porque primeiro fomos amados. Uma pessoa que vive a justiça, ela procura ter essa delicadeza para com o próximo, procura retribuir, procura também ajudar, procura também se dar. Ela vai se dando. Aquilo que ela deseja receber, ela também dá. E dá de maneira generosa, de maneira transbordante, como vai dizer São Lucas. O homem justo, ele não se preocupa apenas com seu bem-estar individual, mas deseja o bem de toda a sociedade. Por isso, ele não cai na tentação de pensar somente em si mesmo e de cuidar somente dos seus próprios assuntos, por mais legítimos que sejam, como se fosse a única coisa que existe no mundo. A virtude da justiça faz com que a pessoa também procure o bem de todos, o bem de todos. Não pode haver verdadeiro bem se não houver também o bem de todos. Aí nós podemos pensar como que hoje a virtude da justiça é necessário. Um mundo muitas vezes marcado pelo individualismo, marcado pelo egoísmo, pela busca de conforto, pela busca do prazer, em que muitas vezes as pessoas passam necessidade e as pessoas caem muitas vezes na frieza e na indiferença. Como é importante o homem viver a justiça no seu relacionamento com o irmão, com o próximo, ele vai tornando um mundo harmonioso, um mundo mais humano, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. O homem justo vela sobre o próprio comportamento para não lesar os outros. Quando erra, ele pede desculpas. O homem justo pede sempre perdão. Reconhece os seus erros. Às vezes a gente percebe, que nós lesamos o irmão, seja de maneira espiritual, às vezes uma palavra maldada, impensada, seja de maneira material, às vezes um compromisso que a gente acabou não cumprindo o compromisso, ou uma relação comercial com alguém, alguém que tem funcionários e tem obrigações também financeiras, materiais. Então, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual, a nossa convivência fraterna, o dever de caridade para com o próximo. Como é ruim quando a gente vai deitar e percebemos que o irmão ficou lesado, o irmão ficou magoado, ressentido com a gente por causa de alguma atitude, por causa de alguma palavra. O homem justo, como vai dizer o Papa Francisco, ele sempre pede desculpa, sempre pede perdão. Em certas situações, vai dizer o Papa Francisco, chega a sacrificar um bem pessoal para o pôr à disposição da comunidade. E muitas vezes fazemos isso. Damos aquilo que é nosso para socorrer alguém, para uma necessidade que a comunidade ou alguém está precisando. Essa atenção para com o outro e não ficar preso, somente dar aquilo que é devido, mas ultrapassar isso. Uma medida boa, calcada, sacudida, como vai dizer no Evangelho de Lucas, será colocada sobre o nosso colo. Nós somos chamados sempre a dar mais, mais, e também sem lesar a nós mesmos. Então essa atenção, esse cuidado de estarmos atentos àquilo também que é justo para conosco, mas a justiça para com o próximo, temos um coração generoso, um coração que possa dar-se em gratuidade. Pedimos a Deus esta graça, que possamos viver a justiça de maneira transbordante, generosa
e com caridade sempre. Partilhe um pouquinho com o seu irmão o que vimos até aqui na nossa formação, como que está também o nosso relacionamento, como é que você tem vivido, você tem percebido que tem dado para o irmão aquilo que é devido, tem sido também generoso, como é que tem sido o seu relacionamento com o irmão, como que você tem vivido a virtude da justiça nesse relacionamento com o irmão, nesse relacionamento com o próximo. Retomamos a nossa formação. Também o Papa Francisco, nessa catequese, vai dizer que o homem justo evita comportamentos nocivos, como a calúnia, o falso testemunho, a fraude, a usura, a falsidade, a desonestidade. O homem justo mantém a palavra dada, devolve o que lhe foi emprestado, reconhece o salário correto a todos os operários. O homem que não reconhece o salário correto aos operários não é justo, é injusto. E tem o cuidado de não pronunciar juízos temerários em relação ao próximo. Defende a reputação e o bom nome dos outros. Interessante que o Papa Francisco vai mostrando de maneira muito concreta nas nossas ações como que devemos praticar a virtude da justiça. Nós temos também na comunidade a comunhão de bens, dar aquilo que é próprio para a comunidade e também para o pobre, aquele que necessita, os 5%. Essa atenção de dar aquilo que é direito ao outro e também aquilo que é próprio nosso. É viver a justiça nesses aspectos bem concretos. A palavra torta, o falso testemunho, a palavra muitas vezes que não é sincera, ela vai gerando tensões, vai quebrando a comunhão, vai gerando uma desarmonia. Por isso a importância de viver a justiça, sermos pessoas justas, pessoas retas, seja na igreja, na comunidade, seja na família, seja no ambiente de trabalho. Como é importante e como que isso gera paz, gera um ambiente de harmonia e ao mesmo tempo é um testemunho. Muitas vezes os irmãos da comunidade de aliança podem estar trabalhando em ambiente de trabalho que às vezes são muito, muito difíceis. Nós sabemos bem no Brasil como que é desafiante muitas vezes a questão da honestidade, às vezes os esquemas fraudulentos, às vezes pequenos desvios de dinheiro em situações que a pessoa pode estar vivendo. Como podemos viver um testemunho de justiça, de retidão, num ambiente às vezes corrompido, em determinados ambientes que às vezes pode ter esquemas, coisas para ganhar mais, que às vezes não condiz. Aí temos que pedir a Deus realmente a sabedoria para lidar com isso e ao mesmo tempo sermos testemunhas de justiça, daquilo que é correto, daquilo que deve ser feito, o mal que deve ser evitado e o bem que deve ser realizado, o bem que deve ser feito. Peçamos a Deus esta graça, que o Senhor possa nos conduzir para que com muita simplicidade, com muita humildade, vivemos também de maneira justa, de maneira reta, nesse mundo que nós somos chamados a testemunhar. Nós somos chamados a dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, dar ao próximo aquilo que é próprio ao próximo. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos conduzir também nesse caminho. Bom, nós vimos então hoje, na nossa formação, dando uma retomada geral sobre a virtude cardeal da justiça, que estabelece relações harmoniosas, que também dá o equilíbrio nessa balança, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César, dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Essa virtude moral, como dizia o Catecismo da Igreja Católica, dando uma retomada, que consiste nessa vontade firme, constante, de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. E isso estabelece também uma relação de harmonia, uma relação de paz. Nós somos chamados também a sermos discípulos e ministros da paz, e a Igreja fala na sua doutrina social que a paz é uma conquista que se dá também pela realização da justiça. A justiça social, ela gera paz, ela gera harmonia entre povos, entre nações e também entre pessoas, entre grupos. Que nós sejamos também promotores da paz, vivendo também a virtude da justiça. E é importante a gente ver como que eu estou com relação a Deus, tenho dado a Deus aquilo que lhe é devido, com relação ao próximo, tenho sido também justo nas relações humanas, tenho sido justo também no meu relacionamento com o próximo, também no grupo onde eu estou, nós como comunidade, como que nós estamos vivendo a virtude da justiça. Peçamos a Deus esse olhar em que faz com que a gente tenha essa consciência de dar aquilo que é próprio a cada um, a Deus, ao próximo e também a nós mesmos. Que o Senhor nos conduza
para que possamos viver, como diz a Sagrada Escritura, de maneira reta, de maneira justa nesse mundo, sendo também testemunhas da verdade, sendo também promotores da justiça e promotores da paz. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, a Virgem Maria que viveu em tudo a vontade do Senhor. Podemos dizer que ela deu a Deus tudo. E podemos dizer também que ela, a mãe da igreja, mãe da humanidade, ela acolheu com um coração generoso, com um coração aberto, a missão que o Senhor lhe confiou. Que ela interceda por nós, para que possamos viver nesse mundo de maneira justa, de maneira reta e acolhendo também em nosso coração aquilo que é próprio de Deus, que é a sua vontade. Nos confiamos à intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por todos nós. E que Deus nos abençoe. Shalom.